objetivo desse vídeo é mostrar para vocês uma função chamada renumeração de sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um plano rapidamente de pontos. Então, eu venho aqui no GeoBR Street, ponto a ponto, gerar leia de pontos interativamente. Então, vamos criar aqui alguns pontos, simulando um plano ponto a ponto. Então, vou gerar aqui alguns pontos. Vou gerar aqui uma simulação como se fosse aqui uma garagem. Aqui eu vou colocar alguns pontos simulando um setor. Vamos chamar de setor 1. Aqui o setor 2. E aqui um setor 3. Então esses pontos podem ter origem de GPS, não importa. O importante é você ter esses pontos. Através do Google Earth Pro, com endereço, fazer um geocoding. E aqui eu vou gerar fosse um transbordo, como se fosse um aterro, não importa o que seja. Vou colocar aqui, nesse ponto. Vamos achar um lugar aqui apenas para teste, né? Vamos deixar aqui, ó. Muito bem. Uma pasta. Quando você cria pontos, automaticamente o sistema já gera algumas colunas e já cria geocode reverso. Vamos verificar o banco de dados, apenas para ter uma noção do que ele criou. Tem aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos classificar. Seria essa sequência que eu adicionei. Então ele coloca uma série de campos que nós já conhecemos, né? Vimos em outros vídeos. Sempre é o setor, o ordem, o peso, o tempo estimado. E aqui eu tenho outras informações que ele já cria. Qual é a via por onde ele está passando? A via aqui. Aqui ele já cria a via quebrado em tipo, título, posição e nome. Ele já adiciona também o CEP direita e esquerda do banco de dados. A distância do ponto para a via mais próxima, que é importante isso. A cidade onde estou trabalhando, né? Olha lá, Osasco, eu coloquei, como eu coloquei em outro município, aqui o aterro, e já apareceu aqui Osasco, tá? Muito bem. Então ele coloca as informações básicas. Se você tem esses pontos de GPS, você também tem que vir aqui e carregar o atributo obrigatório, tá? É só clicar aqui. Você escolhe qual é o layer de pontos que você tem. Ele adiciona as mesmas informações que adiciona quando você está criando o ponto interativamente. Então vamos criar aqui o setor 1. Vamos chamar de setor 1 esse aqui, ó. Olha lá, o setor 1, né? Selection, Setting. Vamos chamar de setor 1. Setor 1. Tá? Vamos criar agora o setor 2. Estou simulando a construção de um plano ponto a ponto. Setor 2. E aqui, setor 3. Então você constrói os setores nas próprias funções do Maptitude. Agora eu vou construir a garagem.
Quando o sistema identifica uma selection com o nome garagem, muitas funções são acionadas internamente, né? E aterro também. Muito bem. Feito isso, o que você tem que fazer ainda? Vem aqui, escolhe o setor 1. Então esse é o setor 1, todos esses registros. Então é importante você colocar também no atributo setor o código da sua seleção, o código do setor. Então, por exemplo, se eu escolhi essa coluna setor, ordem, peso e tempo estimado e custo, você adiciona aqui esse código setor. Se você está trabalhando com alternada par, que é segunda, quarta e sexta, você pode adicionar aqui. Se você está trabalhando com alternada ímpar, né, terça, quinta e sábado, então você pode adicionar aqui. Se você está trabalhando na segunda-feira, setor segunda-feira, e assim até domingo. Tá? Porque você pode utilizar os mesmos pontos para rotas em diversos dias da semana, tá? Para não ficar replicando os pontos na sua máquina. Então, o setor eu vou usar aqui mesmo, tá? Nesse atributo setor. Então, eu vou colocar S1 aqui. Venho aqui no 2. Dessa forma, eu estou construindo o meu plano. Então são procedimentos típicos de geoprocessamento e banco de dados. É simples isso, tá? Muito bem. O ordem ele vai construir automaticamente, tá? O peso, o que significa o peso? O peso, se você tem um peso nas seus containers, etc., você pode adicionar aqui. Se você tem um tempo estimado de ponto de parada, você pode colocar aqui. Tudo isso é importante para quando tirar os relatórios, essas informações eles vão estar contidas nesses relatórios. Então tudo isso já demonstrei em outros vídeos. Apenas eu estou fazendo uma revisão aqui, tá? Peso e tempo estimado, tá? O ordem ele vai fazer automaticamente. Tá? Então esse ordem que eu tenho aqui apenas é o atributo ordem aqui no label, que eu deixei aqui. Caso você esteja trabalhando com outro atributo ordem, você põe aqui, né? No caso, eu quero trabalhar com ordem, com esse atributo ordem, com esses dados aqui, então eu ponho o label ordem, tá? Muito bem. Feito isso, agora você tem aqui um plano que você de uma certa forma dimensionou essa quantidade de pontos por setor. Agora eu quero tirar rotas e relatórios e PDFs, né? Então você vem aqui no GeoBag Street e no gerar rotas você tem essas opções de gerar rotas com os pontos internos do setor, somente aqui. O garagem, setores e aterro, quando você quer gerar rotas utilizando já a garagem e o aterro. E quando você tem frequências, que significa isso? Se você tem uma frequência diária, por exemplo, você tem uma frequência diária e você tem duas alternadas e quer fazer a rota, a diária, como o nome já está dizendo, vai passar todos os dias. Então ele faz a rota desse grupo de pontos automaticamente, vamos supor que chama-se alternada par ou ímpar. Depois ele cria uma segunda rota utilizando a diária e alternada par ou alternada ímpar. Então se você tem uma diária e diversos outros setores e você precisa criar rota sempre com a diária presente nessa rota, ele faz por aqui automaticamente, tá? E aqui é origem e destinos, né? É um ponto de origem e vários destinos ou vários destinos de origem. Então esse vídeo ele está mais voltado a essas três funções, a GO, GT e GX. Vamos utilizar o GO. Então o GO que ele faz, que é apenas a rota interna. Aqui eu não estou levando em conta nem a garagem e nem o aterro nessa função. Então eu vou escolher por via expressa
podia ser por via normal, né? E aqui eu vou escolher todos os setores, ó, tá? Logicamente que ele não vai roteirizar nem esse, porque só tem um ponto, então ele já despreza automaticamente, tá? Eu vou escolher o campo ordem, que eu acabei de mencionar, que é esse campo que eu quero que ele jogue aqui a sequência nova, que o objetivo é, após criar a rota, é atualizar o meu atributo ordem com a nova sequência, né? E aqui eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele crie uma nova rota, né? Uma nova rota, a melhor rota entre esses pontos. Essa opção de 1 a 99, e como eu já disse em outros vídeos, você tem que ter pelo menos o número 1 aqui, que é o ponto de entrada, né? Aqui é o ponto de entrada. Então você tem que ter pelo menos o número 1 aqui para você. Quando você está roteirizando a garagem e o aterro, você não precisa dessa informação. Mas quando você está roteirizando internamente, apenas internamente, você tem a opção do número 1 e o 999, que é o último, caso você deseja. Então o que você pode fazer aqui? Então vamos supor que o primeiro eu quero que seja esse. Então eu venho aqui no campo ordem, vamos procurar o campo ordem aqui. Campo ordem, ó. Então aqui eu quero o número 1, quero que seja esse desse setor. Aqui eu quero iniciar nesse daqui, tá? E aqui eu quero iniciar aqui, tá? Porque essa função é apenas a roteirização do setor internamente. Não está levando em conta mais nada, garagem e aterro. Então eu preciso de uma entrada, tá? Então, como eu coloquei número 1 aqui, número 1 aqui, número 1. Se você deseja que o último seja em um desses pontos, porque você precisa que o último seja aqui, por exemplo, aí você coloca 999, ó. Então você pode colocar aqui na sequência, vamos procurar aqui ordem 6, aqui, ó, 9999, ó, 4 noves, tá? Então com isso eu estou forçando que o último seja aqui. Se você deseja que ele escolhe o último, que o sistema escolhe o último a partir do primeiro, então você pode deixar um número qualquer diferente de 999, tá? Então isso é a seu critério, tá? Então você tem a opção de escolher o primeiro e o último como final desse itinerário, tá? Normalmente o usuário prefere escolher o início, tá? E tem usuário que escolhe o início e o fim por algum motivo. Então você tem essas duas opções, contanto que todos os setores tenham o número 1 nessa função. Vamos lá, então vamos executar esse aqui, ó. Somente setores internos. Eu vou escolher todos os setores. O campo ordem é onde eu tenho esta informação de sequência, aqui, que ele vai gerar uma nova sequência. E aqui eu quero, se eu deixar essa opção, ele vai gerar na sequência em que está. Então ele vem daqui 1, 2, 3, 4, qual é o número menor? 5, depois vem no 7, no 8, 9, 10, 11 e 888. Então se eu deixar aqui sequência do campo ordem, que está aqui, ele vai gerar na sequência que já está na tela. Agora se eu quero uma nova sequência, então é a sequência de 1 a 999. Como já disse, o número 1 é o início e o 99, caso você queira, ele vai terminar aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 999 para ficar esse como exemplo. E os demais não precisa, tá? Então eu venho aqui e vou mandar roteirizar. Então agora ele vai fazer apenas rotas internas aqui e vai salvar nesta pasta onde eu tenho os pontos, as informações. Quando você está roteirizando, olha lá, ele já vai criando alguns relatórios nessa pasta. Olha lá. Olha lá, ele está criando uma nova sequência e vai ter que terminar aqui, porque eu forcei um final. Aqui não forcei final nenhum, só forcei o início. Lá deixa ele dar um refresh.
você vai ver que essa numeração já não é a mesma. Vamos ver aqui. Deixa eu terminar isso. Não importa se você tem 30, 40 setores, tá? Olha lá. Então aqui, ó, 1, 2, 3, veio aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquele label que eu coloquei, só para repetir aqui, né? Olha lá, o label ordem, ele já atualizou no banco de dados de pontos, ó, naquela coluna ordem, né? Que eu escolhi. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Tá vendo? Então ele já fez isso. Tá? Então aqui nós já sabemos que ele colocou um relatório de ocorrência. Aqui. Tá? Olha lá. Lê setor 1. E aqui também ele fez. Aqui, ó, ele disse que o setor 3, vamos lá ver o que ele fez aqui, setor 3. Vou fazer aqui uma legenda. Ó, tá vendo? Ó, setor 3 é esse aqui, ó. Setor 2, setor 1. Vamos lá. Muito bem. Então ele fez aqui o seu relatório de ocorrência. E aqui, nesse outro, eu tenho aqui os meus KMs, ó, 3 km.7, 4 km 4.3, 3.7, tá vendo? Ó? Então esses são os meus KMs, tá? São vários relatórios aqui que ele está montando. Muito bem. Feito isso, o que nós temos que fazer agora? Vamos aqui jogar fora esse cosmético, lembrando que ele também cria a rota. Vamos lá mostrar a rota. Naquela pasta. Já criou a rota, itinerário, a via expressa, a sequência é nova, N, setor 1, 2, 3, tá? Vamos aqui, ó, o setor 1 está aqui, ó, tá? Ó, esse é esse setor aqui. Então ele já criou a rota, foi, voltou, ó, foi, voltou, dá para ver que ele voltou aqui, ó, e fez. Então quando você tira aqui o banco de dados, é interessante você classificar o ID. Por quê? Porque esta é a sequência do itinerário, tá? Então ele adiciona o que aqui? Ele adiciona para você o ID do eixo de vias, lá do BR Street, apenas com informação. Aqui ele coloca a sequência do itinerário, Aqui ele coloca o nome da rota que ele gerou, tá? Aqui o que você escolheu foi via expressa. Ele já copia para você no banco de dados da rota o setor, o código do setor lá no arquivo de pontos, né? Lá no linha de pontos. É por isso que é importante sempre alimentar. Aqui ele coloca para você o tempo, tá? O tempo estimado. E aqui ele coloca uma série de informações aqui no final, tá? Tudo isso é porque eu tenho de segunda a domingo. Uau. Você pode apagar também esses campos caso deseje. E já colocou aqui para você o código da via e o tipo de coleta, se é uma coleta produtiva ou improdutiva, tá? Olha lá, 1, 0, 1, 0. Então já coloca para você o que é produtivo e o que é improdutivo, tá? O nome da via, a via anterior e a via
via anterior e via posterior, ser de esquinas, né? Ele coloca para você o CEP, né? Ele vai colocando o KM e vai acumulando para você ter aqui no final o 3.7, né? O total do seu KM. E esse vídeo que eu estou fazendo é para mostrar que agora ele coloca também a sequência de pontos no trecho. Então, por exemplo, os trechos onde tem pontos, ele vai colocando a sequência. Ó. Se você tiver mais pontos, como eu vou fazer agora, vai aparecer aqui um monte de todos os pontos que fazem parte do trecho. Ó. Olha lá, até a sequência 12. Ó. Então, esse label aqui, essa sequência, é o ordem do ponto, que já está registrado aqui. Ó. Tá? Então essa é uma das novidades desse relatório. E agora ele adiciona a sequência dos pontos na própria rota. Então isso aqui você pode transformar nisso num relatório. Tá? Muito bem. Vamos apagar isso. Vamos fazer aqui uma pequena mudança para ficar um pouco melhor, mais ilustrativo. Vamos transferir para cá esse ponto aqui, ó, e esse para cá. Pronto. Agora, quando criar a nova rota, ele vai refazer a sequência, tá? Muito bem. Só para ficar um pouco mais didático aqui. Então agora eu vou executar uma outra função, que é a função plano de setores, garagem, setores e aterro. Agora o que eu desejo não é criar somente a rota interna. Agora eu desejo criar a rota a partir do deslocamento da garagem até o setor e do setor até o aterro para todos os meus setores do plano. Vamos supor que você tenha 20, 30 setores. Ele vai fazer automaticamente todos os setores. Então vamos lá. Aqui, ó. Então, e quando ele identifica a seleção garagem e aterro, ele já coloca automaticamente aqui, ele já sabe a sua intenção. Então eu vou colocar aqui todos os setores. Agora eu tenho todos os setores aqui. Eu vou escolher de novo o campo ordem, que eu quero atualizar, tá? E aqui eu quero de novo essa informação aqui, tá? Muito bem. Então eu venho aqui e confirmo. Então agora o que ele vai fazer? Agora ele vai fazer a rota a partir da garagem, ó. Vem da garagem e vem aqui. Como eu escolhi via expressa, então ele veio aqui, ao invés de ele ir por dentro, não, ele veio por aqui, ó, pela marginal aqui, ó, para chegar aqui, tá? Agora ele vai refazer a sequência, tá? Ele vai fazer todas as rotas automaticamente. Eu tenho vídeos separados desse processo. Aqui eu estou mostrando que alguns atributos novos agora fazem parte do itinerário, como a sequência de pontos no próprio itinerário. Entendeu? Então essa sequência agora ela está dentro da rota, tá? Porque assim você pode transformar a sua rota em relatório. Então faltavam os pontos lá dentro. E além de ter essa informação agora ativada, que é renumerar, tá? Que eu vou explicar depois para vocês. Então, todos aqueles processos, aqueles 3 processos, agora você tem a opção de renumerar. Renumerar é você colocar a sequência de 1 a n, porque a sequência que o MapTool faz é um pouco diferente do que você pode ser que você deseja, tá? Então agora você tem 2 opções de numeração da sequência. Vamos lá ver o que ele fez aqui, ó. Olha lá, ele veio, chegou aqui, ele foi até o final e começou a coletar, tá?
Olha lá, tá vendo? É isso que eu vou mostrar para vocês, ó. O Maptitude, ele colocou aqui, ó. Ele veio, ó, 9, 10, 11. Então ele colocou a sequência assim, ó, desta forma. Então você gostaria de ter a sequência aqui 9, 10, 11 ou 9, 10, 11. Porque o Maptitude faz esse tipo de sequência, tá? Aqui, ó, tá? Então vamos lá, vamos refazer isso. Então vamos ver primeiro essa informação aqui. Open. Bom, criou a rota aqui, vamos tirar a relação. Sempre você tem que classificar o ID sorte, tá? Então se você quiser exportar depois para aqui, ó, para imagem, para tabela, para PDF, você para Excel, né? Você pode exportar para Excel. Ó, você pode exportar para Excel. Convém sempre você classificar, porque na hora que você abre o DataView, ele não coloca na sequência. Então é só você classificar aqui, ó. Agora está na sequência que você está olhando aqui do itinerário. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa informação, tá? Ó, sequência de pontos. Olha lá, 2, porque o primeiro é a garagem. 2, 3, 4, 5. Olha lá, 9, 10, 11, tá? Então aqui ele coloca no trecho os pontos que ele pegou, que ele passou, tá? Só que eu desejo, vamos fechar aqui, eu desejo nessa sequência que seja com outra numeração, com outra sequência. O 9, 10, 11, mas numa certa ordem, né? Vamos apagar aqui o cosmético. Eu sempre coloco o cosmético na tela e o layer somente na pasta para não carregar muito o mapa. Por isso que eu ponho só o cosmético aqui. Imagine você ter 60 setores e eu adicionar automaticamente 60 rotas aqui. Fica muito pesado para o mapa. Então eu ponho apenas o cosmético para você visualizar e deixo fisicamente a rota na pasta. Tá? Agora vamos acionar a mesma coisa. Olha lá. Tá? Olha lá, vou escolher. Agora eu vou escolher short. Tá? Quero por dentro, caso a rota seja o menor caminho. Eu vou escolher todos os setores. Eu vou escolher de novo o campo ordem. Só que aqui eu vou escolher renumerar de 1 a N. E quando fizer isso, vocês vão perceber que aquela sequência 9, 10, 11 vai mudar. Tá? Vamos lá. Vamos confirmar. Então é quando você tem muitos pontos no mesmo trecho e você quer uma numeração de 1 a N, que pode ser que fique melhor para você isso, agora você tem a opção de renumerar. Tá? Então esse vídeo é para mostrar essas alterações no sistema. Tá? Além de colocar a sequência na própria via, na própria rota, vamos dizer assim, também você tem a opção de renumerar. Tá? Eu coloquei essa opção nessas 3 funções aqui no menu do GeoBerg Street. É muito interessante você escolher essa função por dentro ou escolhendo também as vias expressas próximas ao setor. Tá? Então você está com o caminhão vazio, você quer de uma forma. Se está com o caminhão cheio, você quer de outra forma. Então você pode escolher essa opção. Tá? Basicamente as opções que eu coloco aqui são as opções do Route Manager aqui. Só que ele faz tudo de uma vez, não precisa fazer. Se você tem 60 setores, no Route Manager aqui, no botão do próprio Maptitude, você tem que fazer 60 vezes e ainda assinalando as opções. Aqui não, aqui você aciona uma vez só, internamente eu faço todo esse processo. Tá? Além de gerar rotas físicas, relatórios específicos, tudo isso você não tem dessa forma aqui. Tá? Olha lá, vamos verificar o que ele fez aqui. Ó. Olha lá. Já coloquei na sequência aqui. Ó. Ele veio
9, 10, 11, tá vendo? É diferente. Então, se você tivesse 30, 40 pontos aqui, ele vai colocar todos na sequência para você, ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, tá? Então, isso é importante se renumerar, tá? Aqui estão as rotas, ó. Tá? Então, aqui tem todas as rotas. Olha lá, tem a rota aqui, ó. Aqui é via expressa e aqui é via normal. A via expressa. Isso aqui é via normal. Essa aqui é via expressa. Olha lá, é diferente, ó. Dá para mostrar a diferença entre ele veio por dentro, a via normal, e aqui é a via expressa. Ele veio aqui já entrou na marginal e fez outro caminho. Então dá para você perceber a diferença, ó, entre via normal, que é esse N, tá? Vamos colocar aqui, ó, via normal, na via expressa, desculpe, via expressa e a via normal. Ó, a via expressa veio aqui e escolheu a marginal antes. E a via normal, ele veio primeiro por dentro, depois pegou a marginal. Ó. A normal que ele fez. Ó. Por daqui e aqui veio por fora. Tá? Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês essas funções que eu tenho aqui. Ó. Inclusive quando você tem frequência. Ó, todos têm renumerar agora. Renumerar aqui. Ó, renumerar, caso você deseja, né? E aqui também. Ó, renumerar. Ó. Então esse é o objetivo desse vídeo.